Seção 9 da Instrução e Julgamento. Artigo 27. Não instituído juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 dias subsequentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes. Artigo 28. Na audiência de instrução e julgamento, serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença. Artigo 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. Seção 10 da resposta do réu. Artigo 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, exceto a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. Artigo 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º desta lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes. Seção 11 das provas. Artigo 32. Todos os meios de prova, moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Artigo 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Artigo 34. As testemunhas, até o máximo de 3 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação ou mediante esta, se assim for requerido. Parágrafo 1º. O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2º. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso da força pública. Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado. Artigo 36. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos. Artigo 37. A instrução poderá ser dirigida por juiz leigo, sob a supervisão de juiz togado. Seção 12 da sentença. Artigo 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico pedido.
Artigo 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta lei. Artigo 40. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Artigo 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Parágrafo 1º. O recurso será julgado por uma turma composta por 3 juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Parágrafo 2º. No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Artigo 42. O recurso será interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Parágrafo 1º. O preparo será feito independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Parágrafo 2º. Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Artigo 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte. Artigo 44. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o parágrafo 3º do artigo 13 desta lei, correndo por conta do requerente as despesas respectivas. Artigo 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento. Artigo 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Artigo 47, vetado. Seção 13. Dos embargos de declaração. Artigo 48. Caberão embargos de declaração contra a sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Artigo 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 5 dias contados da ciência da decisão. Artigo 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Seção 14. Da extinção do processo sem julgamento do mérito. Artigo 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, inciso 1, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Inciso 2. Quando inadmissível o procedimento instituído por esta lei ou seu prosseguimento após a conciliação. Inciso 3. Quando for reconhecida a incompetência territorial. Inciso 4. Quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8º desta lei. Inciso 5. Quando falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 dias. Inciso 6. Quando falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 30 dias da ciência do fato. Parágrafo 1º. A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Parágrafo 2º. No caso do inciso 1 deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada pelo juiz do pagamento das custas. Seção 15 da execução.
Artigo 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio juizado, aplicando-se no que couber o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações. Inciso 1. As sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em bônus do Tesouro Nacional, BTN, ou índice equivalente. Inciso 2. Os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão efetuados por servidor judicial. Inciso 3. A intimação da sentença será feita sempre que possível na própria audiência em que for proferida. Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado e advertido dos efeitos do seu descumprimento. Inciso 5. Inciso 4. Não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada a nova citação. Inciso 5. Nos casos de obrigação de entregar, de fazer ou de não fazer, o juiz, na sentença ou na fase de execução, culminará multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado. Inciso 6. Na obrigação de fazer, o juiz pode determinar o cumprimento por outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa diária. Inciso 7. Na alienação forçada dos bens, o juiz poderá autorizar o devedor, o credor ou terceira pessoa idônea a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo até a data fixada para praça ou leilão. Sendo o preço inferior ao da avaliação, as partes serão ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será oferecida caução idônea, nos casos de alienação de bem móvel ou hipotecado imóvel. Inciso 8. É dispensada a publicação de editais em jornais quando se tratar de alienação de bens de pequeno valor. Inciso 9. O devedor poderá oferecer embargos nos autos da execução, versando sobre: a linha A, falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; a linha B, manifesto excesso de execução; a linha C, erro de cálculo; a linha D, causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença. Artigo 53. A execução de título executivo extrajudicial, do valor de até 40 salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta lei. Parágrafo 1º. Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos. Artigo 52, inciso 9. Por escrito ou verbalmente. Parágrafo 2º. Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado. Parágrafo 3º. Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.